Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Sociologia, Vinícius. A gente vai iniciar a correção da avaliação, tá bom? Que eu dei a segunda chance para vocês fazerem. Então, vamos começar, tá? Essa é a avaliação de Sociologia. Ela era bem reflexiva, tá? Era um espaço reflexivo que vocês tiveram para poder pensar um pouco as questões, tá? Como eu disse, a gente agora vai começar a iniciar uma revisão total, tá bom, do Enem. Então, essas questões elas são importantes para vocês terem contato com alguns autores, como por exemplo o Marx, né? Vocês têm que estar com isso muito bem desenhado, tá? Então, esse textinho aqui está falando sobre, né, a relação entre ludistas e os marxistas, né? Os ludistas quebravam as máquinas. E qual é a perspectiva, né, quanto ao Marx em relação a essa, se eu não me engano, a segunda revolução industrial, né, que ocorreu na Europa, tá? A segunda ou terceira, acho que a segunda foi na Revolução Francesa, talvez aí seja a terceira revolução, enfim, isso aí vocês revezem com o professor de história em saber qual foi a Revolução Industrial, mas de fato é uma Revolução Industrial que ocorreu no fim do século XVIII, começo do XIX, e ela foi muito importante, porque ela modificou muitas coisas, né, na interação humana. Com as máquinas, a interação ela passou a ser absurdamente as relações de trabalho, né? Ela passou a ser muito subjugada, né? Aqueles que não tinham nenhuma posse, eles apenas tinham o que então? A sua força de trabalho. A única coisa que eles podiam vender era a sua força, literalmente a sua força, em operar as máquinas, carregar coisas e etc. Né? Então, vamos agora para a questão 1. Conforme Marx a respeito da relação de trabalho, máquinas, classe, note, eu estou falando aqui de 3 fatores, tá? Eu estou querendo que você relacione trabalho, máquina e classes, tá bom? Se você se relacionou só trabalho e máquinas ou só trabalho e classes, a sua questão provavelmente vai estar errada, tá? Então, a máquina por si só produz um agenciamento aos proletariados. Por isso ocorre a exploração. Ok, aqui eu estou usando um termo aqui, né, que na verdade eu não expliquei para vocês, mas vocês iriam perceber que essa questão está errada. Tá? Um agenciamento significa você ter a ação de alguma coisa. Tá? É uma teoria que, como vocês leram aqui embaixo, a teoria Torrede, vai demonstrar que as coisas elas possuem agências, né? E é uma certa verdade, né? A gente não consegue controlar a chuva, a gente consegue controlar usar o guarda-chuva, sair de determinados lugares, se proteger, mas você não controla exatamente a chuva, né? Mas esse, digamos, objeto ou essa coisa chamada não humana, né, a chuva, ela produz uma agência, ou seja, ela comete uma ação dos quais os humanos eles precisam dar uma certa resposta a ela, né? Ah, que bom que choveu, ou minhas plantas vão crescer melhor, não vou precisar regar minhas plantas. Ou por outro lado, algumas pessoas vão pensar, nossa, choveu, será que minha casa vai ficar em pé? Enfim, essas coisas, né, os não humanos e os objetos que a gente produz, essa teoria, a Torrede, vai dizer que eles produzem agenciamentos além dos humanos, tá? Essa é uma teoria muito crítica, algumas pessoas criticam, outras não. Enfim, outras tentam colocar algumas pontuações. Enfim, isso aí vocês viram aí nos vídeos, né? Eu espero que vocês tenham estudado a partir dos vídeos que eu passei para vocês e tal. Enfim, não é essa a questão, tá? Segundo Marx, essa teoria é muito moderna, né? A partir, acho que de 70, o Latour ele começa a desenvolver essa noção. Então, não é essa questão. Essa questão está errada segundo a concepção de Marx, tá?
Agora, a máquina passou a orientar o ritmo de trabalho. Isso é verdade, tá? O dia e a noite passaram a ser regidos pelo funcionamento das máquinas. Isso também é verdade. Tá? O cronômetro, a contagem, a divisão do tempo, tudo isso passou a significar o ritmo de trabalho e o ritmo de vida que você passou a ter, tá? Os proletariados tinham os meios de produção. Putz, não. Meios de produção, quem é que tinha era a burguesia. Tá? Proletariado, como eu já disse, ele só tinha a força de trabalho. Então, questão errada. Percebam que eu estou falando de trabalho, máquinas e classes, tá bom? A exploração do trabalhador se estabelece na relação do homem sobre o homem. Pronto. Tá aqui a questão certa. Isso. Essa é a questão certa. Vamos aqui para a última e aí a gente depois vai voltar para essa, tá bom? Na relação de trabalho, é a máquina que dita o ritmo do trabalhador, que é explorado pelo ritmo que a máquina impõe. Essa daqui é igualzinha, um pouco diferente dessa, digamos, essa questão B, né? Então, como eu disse, né, segundo a concepção de Marx, né, que é bem diferente da de Ludd, eu vou limpar isso aqui para vocês aqui, só um minuto. O Ludd, ele considerava, né, que o problema eram as máquinas, tá? Mas o Marx está dizendo, não, o problema nunca foram as máquinas, né? As máquinas, elas podem ser a solução. Se ela produz muito mais rápido alguma coisa, isso significa que eu consigo trabalhar muito menos. É claro que a lógica do pensamento capitalista não é esse. É produzir mais, reduzir custos em menos tempo, né? Otimizar, maximizar todos os seus lucros, né? Mas se essa lógica pudesse mudar, a máquina ela tem uma outra função. Ela tem uma função de agilizar o seu trabalho, mas a máquina também pode ser libertadora do trabalho, entendeu? Se os proletariados tivessem os meios de produção. Isso aí é a teoria de Marx, ok? Então, o que faz, afinal de contas, né, a exploração do trabalho? É o homem sobre o homem, tá? É a exploração entre classes, tá? Uma classe tem os meios de produção, tá? Quem é que tem os meios de produção é a burguesia. E essa classe ela vai explorar esse proletariado. Então, quem é que produz essa exploração é o homem com o homem, tá? Isso aí é uma coisa bem importante, né, que vocês compreendam, né? Que Marx ele não é contra as máquinas, ele não é contra o uso do computador, do iPhone e etc. Tanto é que se foi um proletariado que fez o iPhone, nada mais justo que esse proletariado use, né, as mercadorias que ele mesmo produz, tá? Vamos para a questão 2. Como eu já desenvolvi muito, não tem muito o que escrever, né? Conforme discutido em diferentes momentos, Marx e sua teoria, enfim, se difere do movimento ludista. Pronto, considerando o conteúdo das aulas, explica essas diferenças. Você teria que falar que os ludistas consideram as máquinas como um empecilho do trabalho, né? Paralelamente, a gente pode pensar um pouco sobre o ensino à distância, né? Esse ensino à distância pontual na pandemia, né? Ele tem um grupo de professores que é contra esse tipo de ensino e tenta fazer de tudo para tentar não permitir isso, tá? Ao invés de se discutir que o computador ele pode ser um aliado tanto do aluno quanto do professor nesse processo de ensino, né? E se discutir outras coisas, né? Como, por exemplo, a propriedade intelectual do professor, não fazer com que ele futuramente perca o seu emprego porque gravou meia dúzia de aulas, então não precisa mais dele. O processo de ensino ele não se limita a isso, né? Mas o processo de ensino ele possibilita, ele permite, ele faz com que você consiga interagir de uma outra forma, né?
Coisas que no ensino presencial seria muito difícil, tá? A gente conseguir fazer esse tipo de interação que eu estou tendo com vocês. Por outro lado, também muita coisa se perde, né? Mas o problema justamente não é o computador, não é a máquina. Esse não é o problema. Esse teria que ser um ensino que o que deveria estar sendo discutido é a obrigatoriedade de que todos os alunos, eles afinal de contas, pudessem finalmente ter um acesso digital, né? A forçar a barra para todos os alunos terem chip, etc., terem acesso à internet, né? E isso como um caráter irreversível, tá? O certo seria esse, que todos os alunos tivessem pelo menos um bom acesso à internet, tá? Isso é uma crítica, enfim, ao planejamento das coisas, enfim. Outras instituições de educação tiveram um planejamento muito mais demorado, mas muito mais eficaz, tá? Mas é basicamente isso que eu falei. As máquinas não são um problema, certo? Segundo a concepção marxista. Mas é claro, isso aí também você não pode pensar de uma forma, digamos, ingênua, em achar de que não há dominação. É claro que há, né? Se a burguesia tem esses meios de produção, isso significa que eles já nos dominam, né? Então o problema não é exatamente a máquina, mas é a gente conseguir transferir esse tipo de conhecimento para vocês, né? Para todas as pessoas, né? Assim o poder ele passa a ser mais diluído. Enfim, mas agora eu divaguei um pouco, né? Eu falei muito sobre a forma como eu penso um pouco o mundo, mas justamente a gente já começa a entrar sobre a teoria Torrede, né? Enfim, eu vou fazer algumas marcações aqui nesse textinho para vocês terem a noção de que a teoria explica que na cultura contemporânea os atores não humanos, enfim, computadores, sensores, servidores, etc. Eu também incluo os eventos naturais, né, árvores, chuvas e etc. Agem mutuamente, interferem, influenciam o comportamento um do outro, com a diferença que o não humano pode ser ajustado pelo humano, de acordo com a sua necessidade, né? Como eu falei na outra aula agora do segundo ano, percebam, né, que a chuva não tem como você controlar. Você não controla ela, você prevê ela. Você pode prever, você pode ter a previsão, você pode avisar as pessoas para elas ficarem em casa porque vai ter um tornado e etc. O humano consegue desenvolver uma tecnologia do controle. Agora, ele não controla os eventos naturais, né? O humano influencia esses eventos naturais, como, por exemplo, o El Niño, o derretimento das geleiras. Isso tudo tem a ver com atuação humana, né, no mundo, né? Então, a gente vai impactar a natureza. Você corta uma árvore, né? Poucas pessoas vão pedir licença para a vida da árvore, né? Então você está interferindo no mundo, mas existem agências, essas coisas, né? Elas também têm uma ação, né? Da qual a gente consegue de certo modo controlar, ok? Ai, que saco. Enfim. Continuando aqui, então, a partir disso, né, a partir desse texto, a partir das concepções, etc., eu pedi para vocês fazerem uma breve redação, né, você desenvolver criticamente uma das posições. Você teria que, não tinha como você ficar no meio do caminho, você teria que pensar se a interação cada vez mais simbiótica, ou seja, cada vez mais próxima, né, entre humanos e máquinas, né? Imaginem que diversas operações hoje você coloca, sei lá, uma placa no seu joelho, você faz uma série de outras coisas, né? No seu corpo. O celular ainda não é biológico, né? Você ainda não colocou um chip sendo o seu celular, mas ele está sempre no bolso da gente, a gente está interagindo com ele o tempo inteiro, então tudo isso vai fazer alguma coisa, né?
Enfim, isso é essa simbiose que eu estou falando, né? E aqui vocês teriam que opinar, né? Se essa interação ela é prejudicial, né? Se ela deixa a vida, né, contemporânea cada vez mais distante dessa interação humana ou não, né? Você poderia estar seguindo a ideia de Marx, né? Ou você poderia estar seguindo uma teoria mais crítica sobre as máquinas. Enfim, não haveria uma questão certa e errada. A questão principal era a argumentação que vocês teriam que fazer, né? Justificar. Você pode adotar uma perspectiva crítica sem impedir que as pessoas quebrem os computadores, quebrem as máquinas, os seus celulares, etc. Né? Então, mas só que você poderia ter uma postura bem crítica sobre isso, né? Existe muito conteúdo na internet, etc., que trata sobre isso. E também existe uma outra forma mais ponderada de você conseguir pensar como você consegue aplicar de uma melhor forma essa tecnologia e capturar ela para um bem comum, tá? A questão aqui era basicamente vocês conseguirem desenvolver a argumentação, né? Como se fosse uma redação. Era só aqui clicar em enviar e ótimo, só para eu ter uma noção de que você realmente viu esse vídeo e tal, você acessou. Eu gostaria que vocês dessem uma curtida aqui nesse vídeo, só para eu ter algum controle, né, dos alunos que estão de fato, que conseguiram ver a aula até o final, tá? Eu vou depois postar os outros materiais, tá? Aqui nesse link mesmo, tá? Disponível, justamente para vocês poderem acessar, seria uma outra forma, um outro banco de dados. Essa é uma forma de vocês conseguirem pensar que existem outras formas de registro, tá? Vocês não precisam se limitar ao caderno, né? O caderno ele pode ser uma outra estratégia que a partir do que eu estou falando, né? Vocês podem estar acompanhando, colocando pontuações, desenvolvendo reflexões no seu caderno, tá? O caderno é importante, mas o conteúdo em si, né, ele pode ficar em outro formato, tá? Ele não precisa estar no quadro, né? Como ele está aqui. Tudo bem? Ok? Obrigado.